Olá, assinantes das Cunhãs, que maravilha encontrar vocês, coisa boa, tudo que a gente está precisando, viu? Pelo amor de Deus, ô dias, né? Tudo bem que a gente trouxe um episódio super leve, né, com o Max Peterson, para tentar aliviar esses dias difíceis aí, essas confusões todas que nos envolvem, mas como fugir das confusões, né? Não dá, as confusões chegam até nós e a gente, né, fica ligado nelas o tempo todo. E claro que estamos aqui com a presença ilustríssima da nossa querida Inês Aparecida. Oi, Inês! Olha, eu dando tchau, assim, duas mãos logo, para poder animar. Vou animar você, Camila, que seu dia hoje foi zicado, né? Mulher, bora animar, pelo melhor, amor de Deus. Ai, sai, Zica. Sai. Show. E tu, Evelyn Rebouças, tá boazinha, tá bem? Tô bem, o dia foi até produtivo, né? Tô cansada, mas tô feliz, principalmente vendo o coro que tá aqui na gravação com a gente. Vocês que estão só ouvindo, não estão vendo aqui, a sala tá lotada, tô feliz demais. E é isso, principalmente quando eu tô muito cansada ou chateado, quando a gente começa a gravar, meu povo, passa. No instante eu me animo. Às vezes de ressaca, no instante eu fico boa. Mas vamos lá, vai ser massa esse episódio que hoje tem convidada. Temos uma cunha extra, é alguém que vocês já conhecem de outros episódios, sempre teve participações incríveis. E hoje está aqui com a gente, com a sua beleza, com a sua inteligência, com o seu ser completo. Graziele Albuquerque, bem-vinda, mulher. Eu sou uma cunha fã, é tipo blues extra, sabe? Bom top, como um dia alguém me disse que não era top, era bom top, entendeu? Tô nesse nível aqui, menino, super fã, e queria dizer que fui digitalmente influenciada, porque eu já encomendei minha TAP, achei que vocês têm um talento para o merchandising fenomenal, Inês se abanando com Evelyn no sofá. Grazi, parêntese, a nossa meta agora, depois da TAP, é fazer a publi da goma de massa Dona Inês, que tem, né, no supermercado. Eu acho, olha, você não poderia ser mais... Além da goma de massa Dona Inês, adoraríamos também fazer uma publi de cachaça, né, uma coisa assim, alcoólica, mas esses dias vão de chegar. Já parece. Apenas para registrar que o talento é genial, porque eu achei... E não só achei, como adquiri o produto, estou esperando. Grazi, mas a gente queria tanto gravando aqui, não tem noção, não. Olha, começa de novo, quem ficava rindo. Quem foi que filmou? As nossas MKTs, as nossas marqueteiras. Nós temos, menina, quem faz no Instagram. Temos. Só que são bem caseiras. São bem caseiras. A filha da Inês, é isso, basicamente. Mas elas são maravilhosas. A outra é a Nora. E é isso, gente. Mas nosso talento ainda precisa ser ainda mais descoberto, né? Vamos lá, esperar novas publis. Mas para quem não conhece, só para fazer uma apresentação super leve, né, e rápida da Grazi, a Graziele é jornalista, mas tem um doutorado aí, trabalha com uma perspectiva de pesquisa, né, sobre a justiça, olhando a comunicação da justiça, como a justiça se posiciona nesse meio político também, né, e como está participando cada vez mais da política, escreve para o Le Monde Diplomatique, para outros meios também, sempre está publicando coisas novas por aí. Então é uma figura assim, espetacular, sempre super qualificada. E hoje o tema pede. Então hoje a gente está com temas nacionais, a gente vai discutir coisas que aconteceram nos últimos dias, né? Então nossa pauta tá bem assim, o que aconteceu lá no Lollapalooza, ou Lulapalooza, né? Enfim, a censura que rolou lá, que tem a ver, então, com a justiça, inclusive uma figura daqui, né? Raul Araújo, Jesus Cristo, quem é que... Esse mundo, o Cearazinho ali tá no meio, né? Sempre no meio tem um cearense, tem alguma coisa, e ultimamente, né? Ai, meu Deus, a gente tem, Quando eu olhei aquela cara papuda, eu não liguei o nome da pessoa, Raul Filho, a quem chamava mais ele é Raul Araújo. Exato. Aquela cara papuda, que menino, está o Raio, está o babão do galego. Só fazia babar os ovos do Tasso. Desculpa. Ele só fazia babar as coisas do Tasso. Ele era procurador-geral. Depois, antes dele foi o Djalma Pinto e depois foi ele. Era um nojo. Eu nunca vi aquele homem, eu vou falar, quer nem saber. Eu nunca vi ele rindo. Ele não ri. A pose dele é tão grande. Tem gente assim, né? Posudo. Pois ele é assim, ele não ri. Ele não ria. Ele chega nos cantos assim.
Foi desembargador. Ai, um nojo, quando eu olhei, menino, olha aqui, querendo ser babão do Cramunhão. É babão do Galego, agora babão do Cramunhão. Nem se lascou, né? Eu acho que a Ótimo. gente pode começar por esse tema mesmo, porque assim, foi o fato do final de semana, depois a gente vai contando o resto, a gente vai puxando tudo que vai falar. Porque, basicamente, a gente já sabia que ia ter o Lollapalooza, alguns artistas iam se manifestar, como tem acontecido em muitos shows há muito tempo. Sempre que tem algum show do Caetano, tem o Fora Bolsonaro. Enfim, tem alguns artistas que puxam, né? E quando, tipo, começa a puxar, por exemplo, da Cláudia Leite, alguém puxa o Fora Bolsonaro, se o artista não se manifesta, fica aquela sensação ruim, né? Aquele mal-estar. E, assim, até repercute nesse sentido. Mas a reação da galera do Bolsonaro foi muito desproporcional, né? Por causa da Pablo Vittar, que pegou uma bandeira, né? Não era nem bandeira, era uma toalha, a boa e velha toalha com a cara do Lula, e disse fora Bolsonaro e carregou o Lula ali, a bandeira e tal. E, tipo, foi totalmente desproporcional em relação ao que se poderia imaginar, né? E teve essa decisão do Raul Araújo Filho, que censurou. Ele estabeleceu uma censura, não se poderia mais se manifestar em relação à política no show do Lollapalooza. O que foi absurdo e louco. E todos os artistas depois, na sequência, vieram à tona, tanto nas redes sociais como lá no Lola mesmo. Foi aquela loucura e tipo, pegou mal pra caramba. Mas, afinal de contas, o que se quis com essa medida? Porque foi uma medida pedida pelo PL, partido do presidente Bolsonaro. Ele entrou na justiça pedindo que fosse tomada uma censura, né? Que fosse censurado o ato da Pablo Vittar e de outros artistas que se manifestassem pelo fora Bolsonaro. Mas, assim, qual era a ideia? Qual era o objetivo? Porque, sinceramente, para mim, só pegou mal. Só pegou mal. Eu sei que a Evelyn tem uma tese sobre isso aí. Pois fala lá tua tese, Não é Evelyn. não é nenhuma tese, porque, assim, é como eu falei antes da gente começar a gravar, é muito difícil decifrar até que ponto as coisas são friamente calculadas por esse grupo político, até que ponto é burrice, é difícil calcular. Mas o que é que me causa estranhamento? Como tu disse, Camila, é muito comum em shows esse tipo de manifestação, né? Isso não é de agora, isso não é novidade. Justamente agora, no Lollapalooza, com Pablo Vittar, né? Eu confesso que eu não sei como é que ela se identifica, né? A Pablo, eu acho que é drag, né? Eu acho que é drag, não é travesti, não. É uma drag. A minha impressão é que se quis dar visibilidade para aquilo justamente como uma forma de mobilizar as bases conservadoras. Tanto é que hoje, e colar mesmo a imagem do Lula ao que esse grupo mais conservador chama de gente depravada, gente contra a moral e os bons costumes, os maconheiros, os drogados do rock. Então, me parece, a princípio, que se foi algo realmente calculado, tem muito a ver com essa estratégia. Porque, assim, o tiro saiu pela culatra, porque de uma hora para outra todo mundo começou a gritar Lula livre, fora Bolsonaro. Mas, gente, qual é o efeito real disso? O público desses artistas, provavelmente, é um público já catequizado pelo fora Bolsonaro. Já é a galera meio que Lula. Eu não sei até que ponto essa união dos artistas, Marcelo D2, Ludmilla hoje inventou de se posicionar contra o Bolsonaro. Ela tinha e a favor do Lula. E a favor do Lula. Eu não sei até que ponto aquele movimento ali do Lollapalooza, ele causa algum efeito prático, real, na urna, sabe? Então, eu tendo a crer que foi realmente uma estratégia nesse sentido, de dar visibilidade mesmo para o tipo de apoiador que o Lula tem. Essa coisa, esse discurso do Bolsonaro, que já é a segunda vez que ele fala, hoje a gente está gravando numa quarta-feira, hoje, novamente, ele voltou a colocar no mundo esse slogan que ele está querendo emplacar, do bem contra o mal. Né, o bem contra o mal. Então, me parece que é uma estratégia no sentido, vamos colar aqui quem é do bem, né, a família, os bons costumes, mobiliza ali aquele setor conservador, aquele povo lá os fazendeiros, os evangélicos e tudo mais, e o mal como sendo
essa galera depravada, entre aspas, né, como eles gostam de chamar. Então, eu acho que é por aí. Depois eu só discordo de você um ponto que eu acho o seguinte, que serviu para alguma coisa. Tudo bem, que aquele público que vai para o Lollapalooza, agora eu só chamo Lula também, o Lollapalooza. Virou, já era. Já é contra fora Bolsonaro e tal. Mas eu acho que também tem um grande público, talvez a gente não veja, de jovens, tanto que não estava se posicionando, não ia votar. Eu até senti, mais ou menos, que depois do festival lá, que houve mobilização para jovens, para esse povo de 16 anos, 17, tirar o seu título. Eu acho que serviu para alguma coisa, está entendendo? Agora, serviu para eles para quê? Para poder gravar, ainda digo assim, a Pablo lá com aquela toalha do Lula para mostrar e ficar distribuindo nas redes dele, claro. Deve ter, porque eu nunca mais entrei no Carmelo. Como é Carmelo? Carmelo, o vereador. O Caramelo. Caramelo, que eu chamo. Caramelo, o inspetor, aquele idiota também, o inspetor Alberto e tal, e etc., e delegado Cavalcante e tal, não entrei. Realmente, esses dias não entrei não, porque para não fazer mal à saúde, né? Mas eles devem ter se aproveitado, eles se aproveitaram, aquilo ali foi para se aproveitar. Eles usaram e se aproveitar para quê? Não sei também, porque já há mesmas pessoas também que já são contra Pablo Vittar, contra os, como tu diz, os maconheiros, depravados, tá. Eu acho que civil, acho que até mais para o lado de cá, para o lado progressista, digamos, do lado da esquerda, que viu, porque é um festival que a juventude realmente aprova e acompanhou, né? E vai acompanha e tal, direto, né? Quem não foi ficou acompanhando Estava na televisão em alguns canais fechados, estava exatamente. O canal acompanhou, sexta, sábado, domingo, direto. Eu acho que serviu para alguma coisa, viu? Eu acho que serviu. Eu acho que o golpe deles, não, que eles adoram fazer esses golpes, né? Para falar como o outro fala agora, o bem contra o mal. E eu estou achando, tá aí, a primeira vez que aquele cramunhão fala uma coisa certa, é o bem contra o mal, porque ele é o mal. Ele é o demônio, é o cramunhão. Ora. O pessoal do PT tem que aderir ao cramunhão. Porque aí vai falar, olha, ele está falando a verdade. Dessa vez ele está falando a verdade mesmo. Primeira vez que ele disse a coisa certa, é o bem contra o mal. Pronto, falou certíssimo. É tão safado, para tu ver como foi tão assim feito, aquele PL, que cadê que proíbe no dia mesmo do Lollapalooza, ele lá fazendo o lançamento da candidatura dele? No comício, PL? Né? Comício, claro. Comício. Por quê? Também não proíbe, não faz assim, avança uma coisa efetiva, mais forte, incisiva, contra essas coisas que coisa ruim faz, o cramunhão. Baixa o lançamento do PL, foi um comício. Aí a minha questão para a Grazi é a seguinte, assim, quem mais levou cacete, certamente, foi o Raul Filho e, por extensão, o TSE, né? O TSE foi caceteado pela decisão que foi considerada uma censura. E, de fato, foi uma censura, né? Não tem outra explicação pelo que aconteceu. E a saída dele foi horrorosa, porque ele justificou que foi levado ao erro pelo PL, né? Como se ele se isentasse do papel de julgar. Que covardia, eu não tinha visto isso, não. Foi, ele falou que foi levado, que ele achou, pelo que o PL colocou, como se fosse uma posição da própria instituição Lollapalooza, o evento em si que estivesse apoiando o Lula e contra... A dele foi essa, foi ridículo. Foi ridículo. Como é que tu vota um negócio dar um parecer sem saber o que é? Exato. Mais imbecil ainda. Imbecil. Mas, assim, isso coloca, assim, a justiça, a Grazi já falou disso em outros momentos, mas vai estar no centro dessa eleição, vai ser muito pesada, e esse foi mais um lance desse momento, dessa situação que a justiça vai estar, nessa confusão toda, pressão muito forte. E como é que você lê todos esses movimentos, essa posição horrorosa do Raul Filho, a Raul Araújo, o babador do galego? Babador do galego. É o baba-ovo do galego. Como é que você vê esse movimento aí? Camila, eu tinha falado com a Evelyn mais cedo, eu discordo de você numa fala, quando você fala assim, todo mundo bateu no Raul por tabela no TSE. Eu acho que é o contrário. Todo mundo bateu no TSE e por tabela no Raul.
tirando a mídia especializada, que vai dizer, foi um voto monocrático, né, foi uma decisão monocrática do Raul Araújo Filho, é TSE, até Sim. porque a gente sabe que existe uma lógica inclusive do fazer jornalístico. TSE cabe numa manchete, né? Raul Araújo Filho, ninguém sabe quem é, isso vai estar no segundo parágrafo depois do lead. Então, assim, é TSE, e aí eu acho que é o problema. Aliás, não sei se o problema, mas é o diferencial dessa história, porque esse jogo de criar um fato para repercutir na sua própria rede, né? A base bolsonarista faz isso, inclusive, muito melhor do que a esquerda, vamos ter que concordar com isso. Eu acho que qual é a diferença? Depois de tudo que aconteceu de 18, onde a gente já tinha claramente uma questão de risco democrático, mas para a qual a justiça fechou os olhos, o que aconteceu de 18 até hoje, 4 anos depois, foi um crescendo. Eu acho que ninguém do sistema de justiça poderia imaginar, por exemplo, o 7 de setembro do ano passado. Foi uma coisa inimaginável. Tanto é que, se a gente parar para pensar, essa semana a Dilma foi absolvida, a soltura do Lula, a suspeição do Sérgio Moro, o inquérito das fake news, depois um outro inquérito também que conversa com o TSE, que é dos atos antidemocráticos. A gente tem um momento onde a cúpula do Supremo se juntou. Eu fico brincando que o Bolsonaro conseguiu a façanha de unir o Supremo, né? Mesmo com divergências lá dentro, eles têm uma coalizão do tipo, vamos preservar o tribunal. E por que isso é importante agora? Porque, assim, a composição do TSE é mista. Você tem ministros do Supremo, tem do STJ, e você tem também advogados que estão ali. O que acontece? A Evelyn até me perguntou, o TSE, o Supremo é hegemônico? Ele não é hegemônico, mas a presidência do TSE é do Supremo. E a gente teve uma tríade aí, que foi Barroso, Fachin e o Alexandre de Moraes. E eles estão fechados, mesmo com divergências em outros campos, eles estão fechados. O Fachin deu uma entrevista para o Roda Viva há uns dias, o Alexandre de Moraes estava lá nos bastidores, né? O TSE está fazendo um esforço gigantesco para chamar um monte de gente de tecnologia, ciência política, comunicação, para fazer uma grande frente para tentar evitar o que a gente sabe que vai vir aí nas eleições, de desinformação, de risco de violência, etc. Então, quando o Raul Araújo toma uma decisão dessa, por mais que ele ative a base bolsonarista, ele não é um personagem político, ele está dentro de um tribunal com uma composição mista e que vai trazer problemas para dentro de um tribunal que tenta institucionalmente se preservar. Então, eu acho que, por exemplo, ele vai comprar briga aí com o pessoal do Supremo que está no TSE, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não é um terreno neutro onde você tem um político que cria um factoide, o PL estava no papel dele, mas aí quando ele joga essa bola para o TSE e um cara como o Raul Araújo, numa decisão monocrática, faz isso, a gente, primeiro, mostra uma cisão dentro do TSE, essa decisão é do Raul, mas mostra uma divisão lá dentro, e é uma divisão lá dentro que ativa, sim, a base bolsonarista. Eu até dei outro exemplo para a Evelyn, que depois a gente pode levantar aqui, que aconteceu no Supremo durante a pandemia, e, por tabela, prejudica o tribunal, porque o tribunal vem seguindo uma linha, né, de tentar, ficou muito complicado em 18. Eu não estou falando de uma posição à esquerda, mas, sinceramente, assim, para mim é inegável 3 pontos que aconteceram nos últimos 4 anos. Soltura do Lula, anulação e suspeição, né, anulação dos processos da Lava Jato, com suspeição do Sérgio Moro, e os inquéritos da fake news e dos atos antidemocráticos. Não dá para negar isso. Isso é uma clara tendência do Supremo dizer, peraí, vamos segurar essa onda. E aí você tem uma coisa como essa, então o terreno não foi tão neutro. O que é que eu estou querendo dizer? O jogo não é novidade, mas o que eles usaram de anteparo vai dar um problema institucional maior, eu acho. E serve também um pouco de, só para concluir, serve também um pouco de, como é que eu posso dizer, pista do que a gente vai ver daqui para frente, porque vai ser... Era isso que eu queria comentar. A gente está no período pré-eleitoral, né, pré-campanha, e aí você já vê o estrago, a loucura, a celeuma que uma decisão dessa natureza causa no ambiente político. Imagine que você tem ali um grupo que está tentando ser coeso, tentando levar uma linha, o Alexandre de Moraes defendendo mão de ferro contra fake news, contra
desinformação, eles estão com um discurso muito afinado. Imagine você, no auge da campanha, coisas acontecendo e você ter determinados ministros do TSE passando pano, votando contra essa coesão, esse discurso que os ministros que são oriundos do STF estão tentando defender. Isso vai causar um problema gigantesco, vai desmoralizar a justiça eleitoral se isso continuar acontecendo. Mas eu te pergunto, essa leitura que a Grazi trouxe é justamente a coisa mais preocupante, porque é tudo que o Bolsonaro quer, gente. É tudo. É isso, só um comentário. Essa cisão é tudo que ele quer. Ter ministros, entre aspas, do lado dele, né, que pensam como ele, é tudo que ele quer. Minha pergunta, Grazi, tu que estuda os meandros aí da justiça, é o caso, numa situação dessa, esses caras conversam, eles puxam reuniões para tentar alinhar entendimentos, ou tu acha que a tendência é que essa cisão ela permaneça e perdure ao longo da campanha? Tu sabe como é que funciona isso, esse bastidor? Grazi, deixa eu complementar a pergunta da Evelyn. Ela está perguntando se tem essas reuniões e tal. Eu pergunto, existe um lado mais forte entre esses ministros? Tipo, o lado que é progressista, o lado que é pró-Bolsonaro? Tu acha que existe isso? Olha, conversar, eles conversam, né? Por exemplo, antes existia uma coisa, antes da emenda 45, existe uma coisa chamada reuniões administrativas, hoje ainda existe, mas assim, quando não era isso, tem a famosa hora do cafezinho, claro que eles conversam, e eles inclusive aprenderam a conversar mais nos bastidores do que, inclusive com as brigas dentro do Supremo, televisionadas, né? Começou a se conversar dentro dos bastidores, mas qual é a questão? Eu acho que aí o Supremo já começou a aprender o custo desse jogo para o tribunal. Eu vou dar um exemplo de comunicação, por exemplo. Há alguns anos, o Gilmar Mendes processou uma atriz que fez um comentário sobre o STF em relação a um julgamento de um caso, acho que era do Abdel Maci. E ele processou ela e veio uma chuva de twitters com hashtag me processa, Gilmar, outras ocasiões onde essas questões envolvendo o tribunal geraram uma certa campanha de deslegitimação nas redes sociais e na imprensa, etc. Isso chegou a um ponto que os ministros começaram a ser abordados em avião, né? A gente via críticas ao Supremo à esquerda, depois passaram a ser à direita, né? Então, assim, eles começaram a ver que isso tem um custo e começaram, inclusive, a tentar conversar nos bastidores para evitar que, em alguns momentos, isso explodisse. Outro exemplo que tem a ver com Bolsonaro. Gilmar Mendes e Barroso entraram em trégua, né? Que nos geraram aquele meme maravilhoso de como é que mistura de mal com atraso, enfim, isso que virou meme na voz da Bethânia, em Samba Canção. Mulher, etc. que memória maravilhosa, essa lembrança, assim, daquele tipo de confusão que é inesquecível mesmo, mas eles estão amigos agora. Houve uma trégua do tipo, vamos aqui, amanhã a gente briga, né? Vamos aqui tentar nos preservar. E, na composição do TSE, o STJ fica com corregedoria, mas o Supremo fica na presidência do TSE. Então, eles vão dar o tom. Eu acho que eles conversam, sim, vai ter uma cisão. Eu acho que vai ter rusgas, mas eu acho que há uma tendência do Supremo, com certeza, conseguir pelo menos diminuir esses ruídos. O problema é que quando você leva o TSE a xeque, né, a disputa pública, vai ficar complicado no momento onde o TSE precisa tomar as rédeas da eleição para dizer, a gente tem um processo com muita lisura e nós, tribunal, né, temos muita lisura também a acompanhar isso. Eu queria só fazer um adendo, que assim, num momento normal, que a gente não está vivendo um momento muito normal, digamos, né, para ser honestos, a gente estaria discutindo por que o Supremo abre um inquérito por ofício, né? A gente está discutindo, inclusive, será que eu posso ou não, eu como cidadão vou poder ou não criticar o Supremo, qual é o meu limite, será que o judiciário não está se estendendo? Mas a gente está vivendo numa situação tão fora do limite, onde parece que os remédios fora do limite passam também a ser aceitáveis para segurar uma situação. Então, assim,
O meu medo hoje é realmente que a gente perca um pouco a noção do que é aceitável e do que não é juridicamente, porque quando você rompe uma fronteira, depois para voltar é muito difícil. E eu acho que a gente pode, sim, pegar essa discussão que ainda está no campo progressista, né, e conservador, e quando coloca as instituições no meio, aí, tchau, né, e ferrou. Mas, respondendo objetivamente, o Supremo dá o tom, porque tem a presidência, né, e tem muito mais poder, e eu acho que essa briga aí hoje não é nem uma briga conservador e liberal, não, é uma briga vamos sobreviver e os que não têm tanto compromisso com isso. Até porque esse pessoal, numa situação normal, vai voltar a brigar de novo. Existem os ministros que têm perfis diferentes. O Fachin é muito lavajatista, né? O Alexandre de Moraes é menos, mas aí, nessa hora, todos se juntam e é isso. As diferenças vão ficar para depois. E tem uma galera que não vai querer botar tanto essa diferença para depois. Outro assunto que também preocupa é essa história da urna eletrônica, que vira e mexe, o Cramunhão já está falando de novo. Parece que foi no Rio Grande do Norte, não sei se foi ontem, ou ainda Foi hoje, Inês. Ele hoje. disse que vai ter contagem de voto de um jeito ou de outro. A impressão que dá é que ele está muito seguro quando ele fala isso, né? Eu fico muito preocupada com a possibilidade, por exemplo, quando você vê uma decisão dessa, como a do Raul Araújo, que foi um cara condecorado pelo Bolsonaro, né, tem uma ligação, identificação com ele, quando a gente vê ele falando isso, Inês, ele parece muito seguro, né? Você fica pensando, isso aí tem conchavo, isso aí vai ter... Em algum momento o TSE vai decepcionar. A impressão que dá é essa. Essa boca para lá. Não, agora o Fábio Deboni trouxe uma questão aqui que a gente escuta muito, é das questões que sempre ficam circulando. Se essa ação do TSE, no caso do Raul Filho, não foi uma história que mais para cortina de fumaça, para tirar o foco do escândalo do MEC, a troca do presidente da Petrobras. O que você acha, Inês? Tu acha que rola esse tipo de articulação dessa forma? Eu acho que se foi, já está tão manjado, eu acho que não, acho que eu penso, como eu estava falando, acho que foi mesmo para fazer enxame, para fazer alimentar, produzir conteúdo para a base deles, que eles precisam disso. Eu já disse aqui que ele é o trotskista da direita, né? É todo tempo agitando as bases, e agitar as bases é assim, com essas porcarias. Eu acho até que eu me preocupo demais com a história da urna eletrônica, muito, porque, como diz a Emily, diz assim, enfaticamente, diz com tanta segurança, o Cramunhão fala que vai ter contagem de votos. Sim, vai contar, Cramunhão, vai contar o voto, sim. Mas isso aí também, eu acredito muito que também seja para alimentar a base dele, essa base idiota, que continua votando nele. Depois a gente vai falar na pesquisa, né, que saiu hoje. Vamos. Mas, assim, só vou deixar a minha opinião levemente, assim, concordando 100% com a Grazi dessa questão de como o caos, né? Ele busca o caos, os aliados dele vão buscar esse caos para desmoralizar a instituição, que é, no caso, o TSE, e aí, por tabela, vai desmoralizar a urna e desmoraliza a própria eleição. É isso que ele quer, porque eu não acredito que ele esteja enxergando muitas chances de vencer, de fato. Ele está vendo que não tá bem na fita, né? E essa chance do caos vencer dá muito medo mesmo. A gente tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento. Mas teve um lado bom dessa história do Lollapalooza, que foi, de fato, os artistas botando a cara não só para falar fora Bolsonaro, mas botar a cara para falar, não, a opção é Lula e tal. E nesta quarta-feira também, o Lula se encontrou com vários artistas, ou foi ontem, acho que foi na terça-feira, dia 29, ele se encontrou com vários artistas. Foi uma turma, assim, de Tereza Cristina, falou da Ludmilla com a mulher dela, Márcio da Vila. É gente pra caramba. E isso talvez gere uma repercussão legal em termos sociais, mais pessoas assumindo o voto no Lula, ou vendo que é a opção mesmo nesse momento. Perdendo medo, porque muita gente está com medo. Tem gente que tem medo, gente. Não é impressão, não é assim, lenda, não. Tem gente que tem medo. Então talvez vergonha, né? Vergonha de falar. Vergonha e medo de se posicionar. Vergonha, Lula é ladrão, era. Agora, talvez gere uma onda positiva, né, gente? Talvez, pode gerar também.
Enfim, o artista influencia de todo jeito, né? E pode ser uma influência boa, e eles estão morrendo de medo dos jovens, aí não quero que os jovens tirem o título de eleitor, e a Anitta começou maravilhosa a campanha do título, achei espetacular a Anitta, quem diria, né? No momento daqueles, né, os jovens, 16 anos, 17 anos, vão tirar o título de eleitor, né? Vão se mexer. Quem quiser que fale mal da Anitta, que ela bota a bunda de fora, o problema é dela. Se eu tivesse uma bunda bonita, eu viria botando de fora também. A bunda é a bunda, minha murcha. Agora não. Acho ela ótima, adoro, sou fã. A música dela, essa é envolver aí, não sei nem o que está dizendo, mas eu sou fã. Não vou fazer aquela coreografia dela. Você não vai, fez, porque, Inês, não, porque eu já vou propor para as nossas MKT que o nosso próximo Reels seja o challenge. A Inês eu acho. Só no Rebolation. Falando sério, eu sou fã da Anitta mesmo. É uma pessoa que revoluciona, não interessa o que ela canta, o que ela não canta. Viu ela dizendo, pode ir contra o pagar multa, vocês podem falar lá, pagar multa. Ela é uma pessoa que se posiciona, não vamos atrás de que ela canta. Ai, que aquela Anitta, não quero nem saber que o vestido dela, ela bota assim ela tinha um vestido ótimo, em vez de ser bolsa, era parecendo, né, o bumbum dela. Eu vi, era em Paris aquela foto. Paris, olha a outra. A saia era horrorosa, mas a bicha... não importa, né? É isso. Qual o valor a ela? Ela dizendo que a mãe dela, que obrigou ela a falar inglês, estudar inglês, fala inglês, fala espanhol, fala em tudo. Eu dou um valor a Anitta, quero nem saber. E a Pablo, que foi cria do MST, gente, pelo amor de Deus, né? A Pablo, pois então, era do MST. Pablo, seja lá o que for, mas é isso mesmo. Aquela do Pablo foi mais para isso, para mostrar que eu convivo com pessoas que ainda são desse tipo, né? Quando tem um casal homoafetivo, 2 homens, quem é o pai e quem é a mãe? Não tem, não, minha filha, mãe é 2 pais. Ou você não sabe que existe 2 pais, existe 2 mães, existe filho sem pai, existe filho sem mãe. Então, pronto, é 2 pais. Fico puta. Sim, mas vamos perguntar. Só para dizer que eu realmente quero ver esse Rios. Depois da sua foto com o seu cônjuge, imitando aquela foto do Lula e da... Aquela foi linda demais. Do Peroba. Vamos providenciar esse Rios. Brinde esse acabar com essas putarias. Só completando... 70 anos, mulher, 70. Meu bem, quisera eu chegar aos 70 com esse... Não, a Inês consegue, a Inês consegue. A Inês consegue. É isso, ela consegue. A Inês, ó. Ela desce até o chão. Ela já está quase aceitando essa ideia. Ela já aceitou. Mas, só complementando, tem uma coisa que a Inês falou dessa coisa da produção de conteúdo, que é muito importante. Eu falei de um exemplo hoje mais cedo com a Evelyn. No meio da pandemia, teve uma decisão do Nunes Marques, que depois foi a plenário, sobre a liberação dos templos religiosos, né? Era claro que aquilo não ia passar no plenário do Supremo. O Supremo já tinha decidido sobre esse assunto. Cássio com K, né, inclusive. Cássio com K. Pautou o tema foi a plenário. Claro que caiu, mas até cair, teve voto, teve sustentação oral de advogado ligado às pautas religiosas, sobretudo as neopentecostais. O próprio Cássio falou, e foi se discutir se as pessoas tinham liberdade de crença, né? Se aquilo não era uma ditadura, um autoritarismo de proibir as pessoas. Então, é isso, se você cria uma oportunidade, e essa oportunidade gera conteúdo. A questão é que, nesses casos, não é uma oportunidade de palanque, que a gente está muito acostumado até interior, você vê, né? Um falando mal do outro e tal, e aí quem trabalha com campanha sabe que até se calcula essa coisa de campanha negativa, eu vou falar mal, mas eu vou ser depois punido, mas compensou, né, o estrago que eu causei. Isso é do jogo. Só que agora, a gente está dando 2 exemplos onde o anteparo não é palanque, o anteparo é o sistema de justiça, TSE e STF. Então, mas é uma lógica de produção de conteúdo, mas que às vezes sai pela culatra. Por quê? Porque quando você envolve instituição do sistema de justiça, a própria instituição paga o ônus, né? E aí tem uma hora que essa conta não fecha. Falando nessa questão de produção de conteúdo, de cortina de fumaça, né? Vamos. O Kevin, né? Tá morrendo de sono, bichinho. Ô, bebê, tá lá, tá na Irlanda, né? E tá morto, descansado já, é super tarde. É um curumim maravilhoso demais, né? Mas voltando assim, vamos para o caso dos pastores, que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque, de fato, foi
foi outra descoberta, né? Foi outro furo que foi dado na semana passada, e a imprensa trouxe, primeiro foi o Estadão, depois a Folha, que trouxe a informação de que já se sabia que estava cheio de pastor no MEC, várias figuras frequentando ali o MEC, ninguém sabendo exatamente o que eles estavam fazendo. Aí descobriu-se que eles estavam fazendo lobby, eles estavam fazendo intermediação, por exemplo, chegavam no prefeito, prefeito, você quer a verba tal? Você quer a verba do orçamento, né, que estava destinado para você? Então você tem que me dar uma contrapartida. Qual a contrapartida? É uma propinazinha, um valorzinho aqui. Comprar minhas Bíblias. Tem a compra das Bíblias, tem o dinheirinho, tem os ouros, né? Barrinha de ouro, né? Porque a cidadezinha lá no Maranhão tem exploração de ouro, então por que não, né? Do Silvio Santos, essa história das barras de ouro. Só me lembrei do Silvio Santos, barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Pois é. E assim, perfeito para lavar dinheiro e tudo, né? Perfeito, perfeição. Então, essa história veio com áudios, inclusive do próprio ex-ministro, né, então ministro, falando que sim, os prefeitos tinham que dar preferência à conversa com os pastores. Eles tinham que conversar com os pastores para fazer essa mediação do dinheiro. Estamos livres dos políticos, agora fazemos essa mediação sem os políticos, como se fosse uma coisa positiva. E uma coisa totalmente ilegal, totalmente assim, derrubando qualquer ideia de impessoalidade, de transparência, uma coisa absurda. E nisso, estados, né, cidadezinhas, né, por exemplo, de Alagoas, receberam uma grana preta de dinheiro, desse dinheiro do MEC, enquanto outros não receberam quase nada. O Ceará foi um estado que foi dos poucos, assim, né, teve poucos recursos nessa área, aparentemente. É uma loucura, né, gente? Aí cai o ministro e fica por isso mesmo. Sabe? O Bolsonaro só disse que botava a cara no fogo por ele, mas assim, não segurou as pontas, né? Podia ter botado, né? Mas olha, aí tiraram esse ministro e vem outro, esse que está interino, é pior que ele. É a mesma coisa. Pior, não sei se pode ser pior. Tem uma expressão muito feia, fazer o número 2 e limpar com canjica. Mesma coisa. Tiraram que expressão é essa? Não posso dizer bem direitinho, não. Aí, esse Veiga, ele já proibiu, sabe o quê? Ele proibiu uma sindicância contra deixa eu ver o nome aqui do negócio, ele proibiu a sindicância contra a Unifil, que é uma universidade lá de Londrina. A Polícia Federal ia investigar, ele simplesmente proibiu. Era uma fraude no curso de biomedicina da instituição e ele proibiu. Pronto, basta isso, né? Ou quer mais alguma coisa? Não. Pois é, esse que assumiu interinamente, Vitor Godoy Veiga, um dos feitos dele é esse. Gente. E parece que vem outro, ele é interino, mas poderá ser o reitor do ITA, né? O Anderson Ribeiro Corrêa. Podiam levar o reitor daqui, viu? Vamos fazer a campanha para... Não era não, mas não sei não. Mas esse... Não, mas fica outro mais vai ficar pior, não, o vice não. Pior, fica o doido, o Glauco doido. Não vai dar certo, não. Vai dar certo, não. Sobre esse assunto eu não vou me manifestar. Sim. Bom, o que eu queria comentar, gente, sobre isso, principalmente para a gente aqui, que é do campo da comunicação, é uma coisa que angustia, é que as coisas acontecem, mas não ganham volume de escândalo. A gente está vendo uma sucessão, o tempo todo, denúncia, é ministro caindo, desde Ricardo Salles, enfim, toda hora, um monte de ministro caindo, denúncia de corrupção, Rachadinha, Queiroz, Valdo Açaí, e as coisas não ganham volume de escândalo. Por quê? Né? Por quê? Me parece que a gente vive um outro momento, de fato, midiático, um outro ecossistema, um outro ambiente, que pouco importa se isso está sendo falado na televisão ou não, eu não sei mais se é a TV, a imprensa convencional, que cria essa conjuntura de escândalo, eu tenho minhas dúvidas, e ao mesmo tempo, eu acho que está faltando a esquerda saber capitalizar essa situação, sabe? A gente conversa sobre isso, né, Grazi? Essa conjuntura, esse volume, esse sentimento de que é um governo corrupto, ele ainda não existe.
Eu digo isso porque eu converso com pessoas de diferentes bolhas e as pessoas ainda acham que o Lula foi mais corrupto que o Bolsonaro. O Lula é mais ladrão. O Bolsonaro não é santo, mas também rouba menos, né? Rouba menos do que o Lula roubou. Então, assim, existe ainda essa imagem que está muito cristalizada. Quando o Bolsonaro fala, estamos há 3 anos e tantos meses sem corrupção, tem gente que cai e acredita, porque, de fato, as coisas vão acontecendo a conta-gotas, é muito pulverizado, né, as notícias sobre os escândalos do governo, e você não vê isso ganhar volume. E aí eu faço uma crítica, né, à estratégia da esquerda, assim, eu estou muito preocupada, porque eu não estou vendo uma mobilização volumosa, coesa, forte, para saber capitalizar isso e para fazer essas coisas chegarem da forma certa, com imagem, sabe, com virais. Obviamente, a gente nunca vai concorrer com o poder de fogo que teve a direita em 2018, com muita grana investida, né, com financiamento, com uma retaguarda ali de Steve Bannon, não sei quem e tudo mais, até porque foi ilegal, a esquerda não pode usar das mesmas armas, mas assim, existe toda uma arquitetura, né, uma lógica de viralização, de distribuição de conteúdo, que eu acho que não está sendo usada. Não está sendo usada. Você tem como organizar redes, né, não precisa ser o gabinete do ódio, não precisa fazer impulsionamento ilegal de mensagem, mas o Carluxo fez isso, ele organizou uma rede de distribuição de mensagem, e eu não vejo isso acontecer, só está acontecendo. Mas não é só isso. Tu sabe que o PT tem essa pedra no sapato, que é a corrupção, e não fala de corrupção. É uma coisa assim que, tipo... Mas a bola tá com o Lula, né? Tá com o Lula, tá com ele a bola. Tá com o Lula. A bola tá com o Lula. Ele tem uma narrativa para contar, que o defende, que o legitima para falar sobre isso. Pois é, só comentando aqui, o Kevin acha que é uma questão muito do PT mesmo, que é o PT mais do que a esquerda em geral, porque o pessoal ainda fala bastante, tenta fazer isso, mas não tem a competência de fazer as redes, de fazer... não é só falar, não é falar, sabe? Não é chegar, falar. É fazer chegar, né? É uma estratégia, gente, é uma estratégia. Outra coisa, o que eu achei muito interessante, a gente tem que parar de se pautar por essa galera. Infelizmente, eles têm um poder de pautar muito maior, porque eles são governo, né? Tudo que o Bolsonaro fala vira notícia e pauta. Mas a gente precisa pautar algumas coisas e não cair mais nas armadilhas. Essa história de bem contra o mal, deixa ele falar. A história, não vamos reagir a essa hashtag que ele quer fazer, vamos fazer a nossa, sabe? Vamos fazer a nossa. Essa história que os artistas puxaram dos jovens é um bom exemplo de que dá para pautar debates, dá para pautar. E nesse caso do voto do jovem e tirar o título e tal, eles reagiram, começaram a subir a hashtag, tentar subir a hashtag Sou Jovem, Sou Bolsonaro. Acho que o movimento tem que ser esse. É verdade. Ridicularizado. Então, me lembrei agora, sou cristão e sou Inácio. É verdade. Enterrou. Essa foi boa, Inês. Deixa eu só dizer aqui, aquele pastor que cobrava uma barra de ouro, né? Ele não queria uma barrinha de ouro. Tu sabe quanto é uma barrinha de ouro? Que é 1 quilo, 290, eu fiz a conta. R$296.750. Aí os 15 mil a mais era só um troquinho para ele ter na carteira, né? Eu acho que era tipo... rapaz. Ele queria nada não, né, o bicho? Eita! Agora, Grazi, o Bolsonaro foi bem sucedido nesse desmonte da estrutura de investigação, de controle interno, pelo menos, assim, aparente... do que chega para a gente, ele foi muito bem sucedido. O controle que ele estabeleceu na Polícia Federal, em todas as instâncias, a gente não chega a nada, né? Tudo ele consegue barrar. Por mais que as coisas assim possa ter uma notícia, né? Tem lá o furo jornalístico, a coisa não anda depois. Isso ele foi bem sucedido, na minha opinião. A gente vai ter um momento daqui a pouco tão emblemático, porque a Rosa Weber não aceitou a decisão do Aras de que não ia investigar o Bolsonaro, e está dizendo, tem que investigar. Então, é um daqueles nós, porque é claro que o Ministério Público é titular da ação e é ele quem decide, inclusive para, de maneira justa, dizer, não vi elementos, né? Estou pedindo... Que foi o caso da Covaxin, daquela denúncia dos irmãos Miranda. E assim, mas
esse é o caso, mas a questão é que, do ponto de vista do desenho institucional, cabe ao Ministério Público, inclusive, em alguns momentos, dizer: não vi elementos, né, não vou adiante com a investigação, acabou, arquiva. Mas a coisa está de um jeito que a gente periga, mais uma vez, em torcer para que o Supremo obrigue o Ministério Público a investigar algo. Isso é uma maluquice do ponto de vista do desenho institucional, e a gente está, de novo, diante de uma situação onde parece que você precisa de uma solução completamente fora do esquadro para resolver um problema que é também fora do esquadro. E o que vai ser depois disso? Porque eu realmente me preocupo quando você começa a abrir exceção para tudo, o que vem depois? Assim, acho que esse é um problema e a gente vai ter que lidar com ele daqui a pouco. Mas eu queria tocar num ponto que a Ebele falou, sobre essa questão de que nada vira escândalo. Eu acho que, para mim, o melhor leitor da conjuntura brasileira atual e do autoritarismo, enfim, que a gente está vivendo, é o Marcos Nobre. E o Marcos Nobre, há muito tempo, diz uma coisa: a gente raciocina como se existisse uma esfera pública, que é o que a gente viveu, né? Mesmo sendo de gerações um pouco diferentes, a gente sentava na frente do sofá e a nossa família assistia o Jornal Nacional. Isso não existe mais. Assim, há uma esfera pública paralela que consome o que quer consumir. Então, não dá para a gente ainda está raciocinando com um tipo de estrutura que não existe mais. E a outra coisa é que a gente olha muito para o Bolsonaro, e é importante olhar para ele, mas o Bolsonaro é meio clown, assim, ele é meio histriônico. Se você assiste outros canais conservadores, você não vai ver isso. Você é capaz de assistir uma entrevista de algumas figuras conservadoras e concordar, porque são defesas da família, que todo mundo, ninguém vai dizer o contrário. Não, é importante que a família largue o celular e converse com os filhos, é importante que o pai e a mãe saibam o que o filho está estudando, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente se pauta para combater o extremo, mas o que coopta a gente para o lado conservador não é o extremo, é, inclusive, uma pauta muito viável, porque causa medo para um segmento da sociedade, essa coisa dos dois pais, das duas mães. E aí, quando você vem com um discurso palatável, né, econômico, ou, sobretudo, de família, as pessoas... Então, eu acho que a gente, às vezes, olha para o extremo, quando, na verdade, o que coopta a gente não é o extremo. Nesses canais, ninguém vai imitar ninguém morrendo asfixiado. As pessoas vão dizer, nós sentimos muito, mas é importante que a economia ande. Não, esse discurso extremo maluco, ele não está de maneira tão flagrante nessa outra esfera pública que a gente finge que vê e não tem nem paciência. Na verdade, na página 2 a gente já não aguenta e sai e tal. Então, acho que essa é uma questão muito importante, porque a gente está olhando, às vezes, de maneira muito, muito turva. E só para finalizar, eu acho que assim, os momentos onde o bolsonarismo e o Bolsonaro perdeu nas redes são momentos de impacto cotidiano. Eu vou citar o primeiro exemplo, que foi um problema do MEC, logo, não sei nem se foi na pandemia, acho que foi no primeiro Enem, que pouca gente conseguiu fazer, que foi muito desorganizado, e é um assunto que pega todo mundo, porque muita gente, à esquerda ou à direita, conservador, liberal, tem filho em idade de fazer Enem. Então, assim, foi um impacto. A pauta da gasolina, que todo mundo do outro lado silencia, porque o impacto é real, né? É real o impacto do custo da gasolina na vida das pessoas. Então, eu acho que tem essa questão da corrupção, mas tem também uma falta de estratégia mesmo, como a Ebele falou, em pautar, em onde pautar e em como pautar. Não é o agendamento, é o framing. É o framing. Se você acerta o framing, você vai longe. Olha a campanha, por exemplo, do Lula, que ele ganhou em 2002, 2003. Acertou o framing. Claro que existe uma coisa de coligação política, né? A Carta aos Brasileiros, não sei o quê, mas é a abordagem. Eu acho que a gente, assim, leva a bola no agendamento e fica perdido no frame, porque mira uma coisa que não é o mais importante. Grazi, vou só traduzir aqui, para a galera que não é da comunicação, o agendamento e o framing são duas teorias da comunicação, são duas abordagens, e são complementares, na verdade. O agendamento é a ideia de que a mídia
é agendada por ações públicas, né, por um discurso público e tudo, agendada no sentido de acaba seguindo essa agenda, publica muita coisa que tem a ver com essa agenda que é pautada pelo poder público, principalmente, né, mas pelas assessorias de imprensa, enfim. E o enquadramento, o framing é o enquadramento, é a forma como os assuntos são abordados. E quem dita isso, né, é o agendamento também, né, então, enfim, tem as duas coisas misturadas. Não, eu só ia comentar em cima do que a Grazi falou, perfeito. E só me lembrei agora do Lollapalooza, o pastor Henrique Vieira, que é o tal do pastor da Paula Lavigne, não sei se vocês viram, é uma figura, é evangélico e tal, é pastor, e parece que tem vários artistas seguindo ele, gostando dele, e ele se apresentou no show do Emicida. E o discurso dele viralizou nas redes, muita gente ficou republicando e curtindo, porque ele falou muito dessa coisa de tipo que a gente tem que voltar a falar do amor, tem que voltar a falar de família, tem que voltar a falar são palavras que foram apropriadas pela direita e que a esquerda abriu mão, mas que são valores importantes da nossa sociedade. E que a gente tem que voltar a falar disso. É isso que a Grazi falou. É isso, exatamente. Que a direita pega. É com esses valores que são valores normais que a gente deve mesmo preservar e alimentar. Aí é isso. Eu ouvi o pastorzinho todinho lá. Não, foi bem legal. E acho que é interessante, mas a esquerda está falando com ele também, vamos ver se vai mudar a estratégia, mas não sei se essa altura do campeonato vai ter um efeito muito forte, né, mudar a estratégia. Esperemos que sim, né, tem a campanha ainda pela frente e tudo, né. Tu ia falar, Evelyn? Só complementando uma coisinha, cara, virar eleição é a turma do meio, é a turma do meio, eu não sei se vira com um discurso extremista. Mas sim. Não, e o que eu temo, Grazi, é que a gente fique como barata tonta, como estivemos já em 2 eleições, né? A esquerda sem um norte. Agora, com o Lula no cenário, pode ser que isso mude, mas eu não sei se muda, porque isso é uma questão de organização mesmo, de discurso, organização de campanha, realmente você ter lideranças nos estados, nas redes sociais, é você ter um norte claro, para que a gente não bata a cabeça. E assim, vamos por aqui, então vamos por aqui, vamos confiar numa estratégia e parar de bater cabeça, vamos mirar no meio, né? E aí eu estou muito curiosa para saber qual vai ser esse mote, porque é isso, campanha é moderação, é a galera do meio, e é sentimento também, né? Não adianta ser tão racional, a campanha ela precisa captar o que tá no ar, o que está na atmosfera, no sentimento das pessoas. Eu espero que com o Lula, com a experiência que tem, a liderança que tem, ele consiga ter essa sacada. E é isso, eu só temo que até agora eu não vejo o norte. Até agora. Deixa eu dar uma opinião aqui de uma coisa que eu vi segunda-feira. Segunda-feira houve um evento de filiação de várias pessoas, inclusive o deputado, ao PT, certo? Foi no auditório Murilo Aguiar, dentro da Assembleia Legislativa, auditório médio, também um médio lotado, todas as cadeiras, o corredor de central, de lado, horrível, tudo, lotado. E eu senti um clima, que a gente até falou aqui, que há muito tempo que eu não sentia, era vibração, tá entendendo? Era, assim, empolgação. Bandeira, distribuição de bandeira, auditório todo vibrando mesmo. Quanto às pessoas que se filiaram ao PT, também teve uma frase ridícula do deputado lá. Ele foi pegar assim, o microfone, porque cada um tinha que falar depois, né? Ele era do Cidadania, aí companheiros e companheiras, aí parou assim, fazia muito tempo que eu tinha vontade de começar um discurso assim. Que caldo de vila, mulher. Aí ele se sentiu autorizado, para falar desse jeito. Só que agora ele estava com a estrelinha, Aí ele pode dizer companheiro e companheira, propriedade do PT, né? A gente fala companheira, a gente fala. Eu vi, e ninguém sabe até que janela eles vão ficar lá, né? Exatamente, ainda tem lá, deputado também do PT diz assim, até qual é a próxima janela, qual é o próximo ano, janela, tal, mas tudo bem. Mas o resto da PTzada
estava mesmo empolgada, sabe? Era assim, como foi assim no tempo, no áureo tempo do Ainda Lula. bem, né? Isso, ainda bem. Eu senti, sabe? E eu lá sentadona, né? Que eu não podia ficar também, não, sentada só olhando, ó. Mas teve umas coisas ótimas. Teve umas coisas... Nossa repórter Inês Aparecida lá em loco. Ei, Mas, só um parêntese. É uma esperança que a Evelyn às vezes fica tão assim, a bichinha. Eu tenho umas coisas com autoestima pesada, aí eu fico achando que não vai dar certo, mas vai. Animado, tu vê, cantando, aí clipe assim com o Lula, sabe? Ave Maria. E eu me E tem seguro. que ser assim, Inês, porque pense num povo para ter autoestima, é esses bolsominions, né? Verdade. Maria, eles têm muita autoestima, né? Já estão se sentindo assim, Controlo tanto, após em Deus 2023. sabe, Deus, tu sabe quanto eu me controlo. Mas só para ir terminando, a gente está falando do Lula como grande liderança, porque, né? Vou falar bem rapidamente, acho que a gente não precisa se aprofundar, porque já está passando do horário. De fato, a terceira via, vocês lembram que o prazo no bastidor que se colocava para o Ciro decolar, não sei o que, era mais ou menos março, né? Março. Hoje é dia março 30 de março, ainda tem mais um dia. Ele vai chegar nos 2 dígitos, mulher. Pelo amor de Deus. E até agora não decolou, e pelo visto não vai decolar. O Moro é capaz de jogar a toalha, se candidatar a outra coisa, se ele tiver juízo, e aí a gente vai ter que começar a discutir mais aprofundadamente sobre para onde vão os votos dessa galera, né? Do Moro, do Ciro, enfim. Mas era só isso. A gente fala pouco deles porque eles continuam lá atrás. Eu queria tanto que tivesse mesmo a terceira. Eu vivo dizendo, queria tanto que o Ciro decolasse. Lhe juro, precisa ganhar, não. Bastava ficar assim, 15. Muito bom, não era? E minha mãe, que deve ser a única eleitora do Dória, pelo amor de Deus. Não, mulher, tua mãe vota no Dória, mas isso mesmo, mãe é mãe, a gente perdoa. Não, transferir agora o título dela para cá. Aí tá naquela conversa, mãe, tudo bem, primeiro turno pode votar no Dória, mas no segundo tu vai botar o 13. Aí ela, não! Se você votar no Bolsonaro, eu te impeço de sair de casa. Que isso? Menino, mulher, uma traição tão grande lá em casa. Eu descobri mês passado que a minha mãe votou no Bolsonaro. Mulher, tu acredita? Ela mentiu, porque tava a briga lá em casa entre eu e meu irmão, né? Eu, né, anti-Bolsonaro e ele Bolsonaro. Hoje em dia ele é arrependido, não vota mais no Bolsonaro. Que sorte, que bom. E nós dois pressionando minha mãe. Mãe, você vai votar no Haddad. Mãe, é Haddad. Ela, tá bom, mulher, eu vou votar, mulher, eu vou votar. Saiu dizendo que ia votar no Haddad. Eu, cadê, mãe? Haddad, 13 na cabeça? Ela, 13. Quando foi um dia desse, a bicha não revelou. Não, mulher, eu votei no 17. Eu, não, mãe, não tô acreditando, não. Não tô acreditando, não. Traiçoeira. Mulher, não sei o que digo, não. Eu tô na mesma, então... A minha mãe já tinha morrido. Pronto. Papai, então, graças a Deus, eu tô livre. Coisa. Ai, meu Deus. Povo, já tá bom, né? Falamos bastante. Ó, eu sei que o pessoal aqui, ó, tem aqui, pessoal, o Fábio deixou uma entrevista do pastor Henrique aqui no YouTube, para quem quiser conhecer, quem não conhece. A Ângela disse que ele é massa, que ele é maravilhoso. O Guilherme disse que a história da corrupção no MEC surtiu efeito na igreja dele, por exemplo, né? Que ele conseguiu argumentar lá dentro que existe sim corrupção nesse desgoverno e tal, e que foi bom. E, de fato, tem relatos desses aí que o pessoal de igreja ficou muito puto com essa história, porque generaliza, né? Parece que todo mundo que é evangélico é ladrão. É ladrão, é horrível isso, né? E, de fato, parece que teve um efeito. Mas então, também teve um racha dentro do próprio evangélico, dos que roubam e os que não roubam. Malafaia, parece que não ganhava nada lá dentro do MEC, ficou puto. Sim, sim. Foi bom, eu quero que eles briguem. Sim. Então, assim, é isso, gente. A gente vai continuar acompanhando nas próximas semanas aí. O próximo episódio vai ser super especial. Vamos antecipar aqui para os ouvintes. A gente vai fazer um episódio gravado em estúdio, estaremos as 3 juntas, maravilhosas. Vai ficar linda. Lindas, né? E vai ter vídeo nosso, também vai ter YouTube e vai ter nós falando. Então vamos ver, torcer que dê tudo certo, que não seja um dia igual hoje, todo zicado para mim. Não, pelo amor de Deus. Mas vai dar certo. A gente vai fazer no estúdio, vai ser massa, aí vocês vão ver e de repente a gente passa a ser uma prática que a gente consiga fazer de vez em quando, acho que vai ser bacana mesmo, viu?
para melhorar a qualidade do áudio e tudo, né? E a gente vai alugar as custas de quem? De vocês que pagam. Com certeza, vai ser com recursos dos assinantes, com certeza. E vai ser massa, gente. Pois é isso, meu povo. Grazi, gostou da nossa Gostou da conversa, Grazi? Mas adorei, eu só estou esperando rios, eu estou aqui, na verdade, tenho que confessar, eu passei o episódio inteiro já visualizando a cena do envolver, entendeu? Ó, eu posso confessar que outro dia eu testei se eu conseguia fazer, eu testei. Eu testei várias vezes. Já? Hoje mesmo eu testei. Não, eu não tenho dor nas costas, eu consigo fazer, eu consigo. Então, assim, dá certo. Eu não vou ficar travada no chão, dá certo. Eu não sou uma pessoa muito sexy, assim, eu não sou uma pessoa naturalmente... Estão dizendo aqui, pois cuida, também acho, eu concordo com isso. Rayane, eu topo, viu? Então, aqui em casa, a coreografia virou, para mim, sinônimo de empolgação. Tipo assim, estou muito feliz com uma coisa, aí eu já baixo e já faço ali o envolver. Tipo assim, hoje cheguei, fui cumprimentar o cônjuge. Aí, cônjuge, não sei o quê. Baixei, já fiz o envolver. Virou uma coisa gestual, assim, não é mais... Agora é o reboleixo. Mas tá bom, né? O rebolado da Anitta. Hoje foi revelações, gente. Foi revelações. Pois, ó, beijo para todo mundo. Beijo. Tchau.